texto diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, nos ajude a entender a Tua palavra da maneira mais fiel, honesta possível, Senhor. Que não venha ser os meus pensamentos, as minhas reflexões, mas que possam ser o Teu Evangelho saltando de dentro dessas letras, Pai. Em nome de Jesus, é essa a minha oração. Amém. Irmãos, eu estive orando a Deus e pensando em um texto para compartilhar com vocês, nessa primeira pregação que eu estou dando em 2020 para a igreja. E na Bíblia a gente tem inúmeras opções, e por algum motivo Deus colocou isso ao meu coração, e colocou uma certeza muito forte no meu coração, que eu precisava ler esse texto para essa igreja. Esse texto, nós precisamos pensar nele como um texto apocalíptico, um texto que retrata o fim, que retrata o ponto final. No capítulo 23, no capítulo 24, no capítulo 25, nós lemos aqui o capítulo 25, mas o capítulo 23 e 24, nós vamos ver Jesus falando sobre o sinal do fim dos tempos. Em outro momento, ele vai dizer vai mostrar para os discípulos que nem ele sabe a hora que Deus vai vir para buscar o seu povo. Em outro momento, ele vai dizer lá no final do capítulo 24, ou melhor, no início do capítulo 25, a parábola das 10 virgens, e tudo isso está relatando o quê? Jesus vindo buscar
os seus escolhidos, Jesus vindo buscar a igreja, Jesus vindo buscar o seu povo. E no meio disso tudo, tem a parábola dos talentos. No meio desse contexto todo, tem a parábola dos talentos. Jesus está cercado de um monte de gente religiosa que queria aprender sobre o assunto, e aí, do nada, de uma maneira surpreendente, Deus vai falar sobre essa parábola, Deus vai contar essa parábola, Jesus vai contar ela. E é importante nós entendermos essa parábola, porque essa parábola se trata de salvação, se trata da maneira como os salvos se comportam. Então, pensa o seguinte, você se converte, você está na igreja aí há algum tempo, e alguma pessoa já perguntou para você assim: fulano, você tem certeza da salvação? Aí o que nós dizemos? Sim, tenho certeza. Outros dizem: não sei, mais ou menos. Outros dizem: não, eu acho que eu não vou para o céu não, eu acho que eu vou para o inferno. Mas se a pessoa ama Deus, se a pessoa conhece Deus, e pergunta-se para essa pessoa: você tem certeza da salvação? A pessoa vai dizer: eu tenho certeza da salvação. E aí, Jesus vai falar sobre essa certeza da salvação. Só que para nós termos essa certeza da salvação, Jesus vai falar surpreendentemente sobre produtividade. Os salvos em Deus, os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus, eles são produtivos. Porque é fácil nós dizermos: olha, eu sou salvo. Você é salvo? Eu sou salvo. E como que eu vejo isso? Jesus vai dizer: através do seu trabalho, através da sua produtividade, através da sua vivência, através do seu testemunho, nós saberemos se você é salvo ou não. Então essa parábola está falando, Jesus está dando uma dica para nós do seguinte: você acha que você é salvo? Você tem certeza que você é salvo? Você pensa que é salvo? Então eu quero que você analise uma coisa: você é produtivo? Lá no verso 15, Jesus vai mostrar para nós que todos nós somos singulares. Você é uma pessoa única. Ele vai dizer lá no verso 15 assim, presta atenção: a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Você é singular, você tem a sua própria capacidade e você tem os seus próprios talentos. Você foi escolhido por Deus para exercer certas funções. Você tem uma aptidão para certas funções e não tem uma aptidão para outras funções. Deus deu talentos para todos aqueles que se dizem discípulos de Jesus. E agora, Ele está dizendo e mostrando para nós que nós somos diferentes, somos singulares, que nós temos capacidades diferentes. Então isso quebra um pouco dessa mentira da sociedade moderna, que diz assim, que todos nós somos iguais, que todos nós temos capacidade igual. Não é mentira isso. Tem gente que é mais inteligente que o outro, isso é fato. Tem gente que é mais capaz do que o outro, tem gente que tem mais talentos do que o outro, e esses talentos, essa capacidade foi dada segundo o propósito de Deus para cada pessoa. Ele que decidiu dar o talento X para o José, e ele que decidiu dar o talento Y para Maria. Foi Jesus que decidiu, Ele faz do jeito que Ele bem entende. Então, isso para nós é muito importante, porque primeiro nós precisamos entender que não precisamos ficar nos comparando com ninguém, mas temos que sempre perceber
que temos uma capacidade dada por Deus, um talento dado por Deus, segundo as nossas condições, e esse Deus vai querer uma resposta em relação a isso. Então aqui o que importa não é se você tem 10 talentos, 15 talentos ou um talento só. Porque quem dá o talento? É eu que escolho o talento? Não. Quem dá o talento é Deus. Então o que Deus quer? Deus quer que eu fique criando talentos para mim? Não. O que Deus quer? Ele quer que você seja fiel com os talentos que Ele te deu, com as capacidades que Ele te deu, com as funções que Ele te deu, com o ministério que Ele te deu. Essa fidelidade é o que Deus requer de você. Ele não está cobrando de você que saiba fazer 1 milhão de coisas. Ele só está querendo mostrar para você o seguinte: eu dei 2 talentos para você. Eu quero que você seja fiel nessas 2 tarefas. Eu quero que você faça o melhor nessas 2 tarefas. Por outro, ele vai dizer: eu dei 9 talentos para você, e eu quero que você seja fiel com esses 9 talentos, com essas 9 funções. É isso que Deus requer de nós, fidelidade, em relação àquilo que Ele nos deu. Então o verso 15 mostra e começa a colocar em nós uma consciência de que o pastor Pablo não é igual o pastor X da outra igreja, tem talentos diferentes. O irmão da igreja aqui não é igual o outro irmão. O irmão da presbiteriana de Piracicaba não é igual o outro irmão da presbiteriana renovada de Piracicaba. Tem talentos diferentes. O que vai diferenciar? A fidelidade. Esse irmão aqui, ele é fiel com os talentos dele. Aquele ali é infiel com os talentos dele. Essa que é a diferença nessa parábola. No entanto, no verso 16 e no verso 17, que diz assim: também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido, verso 16, o que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. O verso 16 e o verso 17 mostra que o cristão, ele precisa ser ativo. Um recebeu 5 talentos, e ele não esperou, não esperou a vida passar, ele não ficou de braço cruzado, ele foi ativo, ele foi corajoso, ele foi valente, ele foi para cima. Ele quis fazer, ele quis desbravar, ele quis conquistar, ele quis pegar os talentos que Deus deu para ele, e ele quis render esses talentos o máximo possível. Então, quando nós lemos esse texto, principalmente o verso 16 e o verso 17 agora, nós precisamos entender que Deus chamou você para ser um homem e uma mulher ativo, corajoso, valente, que vai adiante, e não uma pessoa contemplativa. Algumas pessoas têm algumas religiões que elas valorizam muito a meditação, a contemplação e tal, aquela coisa de você ficar olhando para o nada e ficar ali horas e tal, e isso está tudo certo para eles. E é isso aí a religião deles. O cristianismo não é isso não. O cristianismo é atividade, o cristianismo é trabalho, o cristianismo é proatividade, o cristianismo quer que você faça render as coisas. Um tinha 5 talentos, ele saiu imediatamente e ganhou mais 5. É trabalho. O outro tinha 2 talentos, saiu, trabalhou e ganhou mais 2.
Não existe trabalho aqui para contemplação, para o braço cruzado. Se você olhar com cuidado para a história da igreja, você não consegue ver isso. Você olha para Jesus, a vida de Jesus, lê os evangelhos, vai ver como que Jesus era. Jesus era um homem que não parava, era o tempo todo orando por um, expulsando o demônio do outro, aí saía, viajava para algum lugar, ensinava os discípulos, fazia um milagre, ia orar pela sogra do outro, e fazia um monte de coisa. E os discípulos juntos fazendo um monte de coisa. Jesus foi crucificado, morreu, os discípulos ficaram. Aí você vai ler Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é uma loucura. Você fica desesperado lendo aquilo, é uma correria. Um viaja para cá, o outro viaja para lá, e fazendo um monte de coisa. E nós chegamos hoje na igreja com essa ideia distorcida, que não tem nada a ver com o cristianismo, com o evangelho, de que eu venho na igreja, eu olho e está tudo certo. É isso aí. É isso aí. Não é isso aí. Jesus, ele vai mostrar nessa parábola para aqueles religiosos que faziam questão de bater no peito e falar assim, eu conheço Deus, eu sou salvo. E aí Jesus conta essa parábola justamente para mostrar para aqueles homens que eles não eram quem eles estavam pensando que eram. Eles estavam muito seguros de que eram realmente salvos, mas Jesus conta essa parábola para mostrar que talvez eles não eram tão salvos assim. Isso é importante, sermos ativos, sermos corajosos, valentes, irmos para cima. Verso 16 e verso 17. E o verso 26 vai mostrar para a gente que nós não devemos ser negligentes. O verso 26, preste atenção no que diz o verso 26. O Senhor respondeu àquele servo que só tinha um talento e enterrou esse talento. O Senhor disse assim: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Primeiro, um recebeu 5, saiu e trabalhou e ganhou mais 5. Outro ganhou 2 talentos, saiu, trabalhou e ganhou mais 2, 4. E o outro ganhou 1. Poderia ter trabalhado e ganhado mais 1, 2, e ele iria ficar de boa com o Senhor. Mas o que ele fez? Ele escondeu o talento. E ainda por cima, ele acusa o Senhor. Ele diz que Deus é aquele que planta, que colhe onde não plantou, ou seja, que Deus é um aproveitador. Ele tem uma visão distorcida de Deus, ele tem uma visão errada de Deus, ele tem uma visão de um Deus perverso, que castiga, que fica com um chicote lá e batendo para a pessoa trabalhar, como se a pessoa fosse um escravo. Ele tinha essa visão de Deus. Então ele coloca a culpa no Senhor, dizendo assim: olha, eu não trabalhei por culpa sua. O Senhor é muito bravo, eu não quis arriscar nada, eu preferi ficar na minha. Isso é um problema, irmãos. Não seja negligente. No verso 26, o Senhor diz: servo mau e negligente. O que significa negligente? É uma palavra bonita para preguiçoso. Negligente. Não seja preguiçoso. Servo mau e preguiçoso, servo desinteressado, servo sem vontade, servo sem interesse, servo que coloca a culpa nos outros. Esse aqui, Jesus dá o exemplo máximo. Esse aqui foi tão cara de pau que ele colocou a culpa no próprio Deus, dizendo: Deus, eu não fiz nada por causa de você mesmo.
Só que tem outras pessoas que não fazem e colocam a culpa no pastor. Eu não faço por causa do pastor. Eu não faço por causa do meu marido não me apoia. A minha esposa não me apoia. Os meus pais não me apoiam. As pessoas da igreja não me apoiam. Por isso que eu não faço. Só que Deus, Ele não dá a mínima para as desculpas de um servo preguiçoso. Ele não dá a mínima. Porque se queremos inventar desculpas para não fazer, para não trabalharmos para o reino de Deus, nós encontraremos 1 milhão de desculpas e uma melhor do que a outra. Porque de fato, talvez o pastor falha com um membro da igreja. Talvez o marido falha com a esposa ao apoiar a esposa no ministério. Talvez a esposa falha com o marido ao apoiar o marido no ministério. Talvez os pais falhem com seus filhos ao apoiar os seus filhos nos ministérios. É assim, não somos perfeitos. Mas isso ainda não é desculpa para que a gente cruze os braços e não faça nada. Desculpas nós teremos sempre. Justificativas nós teremos sempre. Aqueles servos, o que tinha 5 talentos, se ele quisesse inventar desculpa, ele poderia ter inventado inúmeras desculpas. Só que ele não faz isso. Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar e ele ganha mais 5 talentos. É esse espírito do Evangelho. É o espírito que não se vitimiza, é o espírito que não se faz de coitado, é o espírito que não se faz de incompreendido, é o espírito daquele que levanta e anda e encara os desafios da vida, encara os desafios que Deus propõe a ele ou a ela. Deus tem proposto desafios para você, meus irmãos, e agora cabe a você decidir se você vai realmente enfrentar esses desafios ou não. Porque nós podemos correr o risco de apenas sermos servos negligentes. Algumas pessoas se convertem e elas são marcadas por um monte de coisa que elas não fazem. O cara se converteu, eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não bato na esposa mais, converti. Irmãos, isso aí é dever de casa, isso aí é o básico. Agora, o que você faz? O que você faz para valer? O que você realmente se compromete em fazer? É isso que Deus se interessa, é isso que Jesus está falando aqui, Ele está falando sobre lucro. A palavra talento aqui, ela pode ser traduzida por uma espécie de dinheiro. É lucro, é render as coisas. Não é só guardar na poupança. Tem gente que só sabe guardar na poupança. Deus, Ele está querendo que você seja um investidor. Ele quer que você faça mais. Ele quer que você se arrisque mais. Nós precisamos entender isso. No verso 19, nós vamos perceber que não podemos desperdiçar o nosso tempo. No verso 19, fique atento. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Esse é o ponto. Deus deu talentos para todos nós. E aí no verso 19 diz, para a gente não desperdiçar o nosso tempo, porque depois de algum tempo, o Senhor volta para prestar conta com a gente, e Ele vai querer saber o que nós fizemos com esses talentos que Ele nos deu. O que nós fizemos? Essa parábola, irmão, Jesus está contando para aqueles religiosos, estavam todos em volta de Jesus. Jesus então começa a contar essa parábola, e ele diz, tem muita gente aqui que tem inúmeros talentos, e estão sendo negligentes, não estão trabalhando, não estão fazendo, estão dando o mínimo do mínimo do mínimo,
E o reino de Deus, ninguém vive do mínimo. O reino de Deus, nós sempre fazemos o máximo, é sempre nos superando, é sempre aumentando. Depois de muito tempo, o Senhor voltou e acertou contas com eles. O tempo é agora. Nós temos 2020 para fazer alguma coisa da nossa vida, do nosso ministério. É esse ano que Deus está nos dando. É esse ano. O que vamos fazer? O que você fez em 2019, que você pode ser melhor agora em 2020? Como você pode ser melhor em 2020? Como você pode fazer mais? Como você pode render mais para o reino de Deus? Como? Deus está nos levando a pensar sobre isso. Porque o brasileiro, eu assisti uma entrevista esses dias, de um jogador de basquete que se chama Kobe Bryant. Inclusive, eu vi uma notícia agora nos jornais de esporte, que ele tinha falecido, ele caiu de helicóptero, junto com mais 3 ou 4 pessoas, e ele morreu hoje, com 41 anos. E eu vi essa entrevista dele há 1 semana e meia atrás. E na entrevista, ele fala que quando ele era adolescente, ele era muito ruim de basquete. Ele foi participar de um campeonato, e no campeonato inteiro ele não marcou uma cesta. Aí ele ficou naquela, e depois teve um outro campeonato, e ele foi de novo, marcou 1 ponto só. E aí ele começou a se exigir, aí ele fez uma matemática simples. Ele falou que um adolescente americano, ele joga em média basquete 3 vezes por semana. Os adolescentes se reúnem lá com a turminha deles, joga na segunda, na quarta e na sexta. Ele começou a fazer o quê? Jogar basquete segunda a segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todo mundo jogava basquete 1h30, os meninos, 3 vezes por semana, 1h30. Ele jogava basquete todos os dias e 2 horas por dia. E ele falou que quando você faz uma coisa com maior frequência e maior intensidade, obviamente você vai ficar bom. E ele diz que com 14 anos de idade, ele foi eleito o melhor jogador de basquete do estado. A evolução dele foi muito rápida. Ele entrou na NBA e ele sempre dizia o seguinte: se algum colega meu treinava 1 hora por dia, eu treinava 2. Se algum colega meu levantava 6 horas da manhã para treinar, eu levantava 4 horas da manhã para treinar. É esse espírito competitivo que nós olhamos Jesus se referindo. É esse espírito. Nós vemos um homem se matando, se dedicando para ser um jogador de basquete. Aqui nós estamos falando do reino de Deus, que é algo muito superior. E aí nós fazemos no relaxo. Nós fazemos de qualquer jeito. Nós fazemos a hora que dá. Nós fazemos do jeito que dá. Nós fazemos na hora que sobra tempo. Tem gente que entra na faculdade e fala assim: olha, agora eu vou me dedicar na faculdade, depois eu volto a pensar na igreja. Quanto tempo é a faculdade? A faculdade é 5 anos. 5 anos de faculdade que a pessoa vai apertar lá um pause e vai ficar parado. E depois que se forma, aí vai pensar de novo em trabalhar, fazer alguma coisa na igreja. Agora a gente está pensando em ter filhos. Vamos ter filhos. Então agora a gente não vai ter tempo mais para pensar tanto na igreja assim. Irmãos, nunca na história da igreja, presta atenção nisso, em 2000 anos de história, nunca se ouviu uma igreja onde todos os membros falaram assim: olha gente, nessa igreja aqui nenhum homem vai casar, e aqueles que são casados, ninguém vai ter filho,
porque todo mundo aqui vai ficar tranquilo só para se dedicar à obra. Todo mundo aqui, ninguém vai fazer faculdade de nada para não ocupar a mente com outras coisas. Nós vamos ficar livres só para pensar na obra de Deus. Nunca existiu isso. A igreja, irmãos, em 2000 anos de história, foi cheia de mulheres de poder, de oração, que evangelizavam, que faziam loucuras por Deus, e essas mulheres às vezes tinham 10 filhos, 12 filhos, homens que se matavam de trabalhar para sustentar 12 crianças, e esposa, e às vezes tinha que cuidar da sogra depois. A história da igreja não é uma história de pessoas desocupadas e que aí sobra bastante tempo para pensar na igreja, não. A história da igreja é a história de pessoas muito ocupadas com filho, com trabalho, com metas para cumprir, com um monte de objetivos da sua vida particular e ainda assim colocando o reino de Deus em primeiro lugar. É esse espírito que Jesus está nos mostrando. Só que nós temos uma mentalidade de brasileiro que é diferente do jogador de basquete, Kobe Bryant. Nós pensamos o seguinte, o importante é competir. No Brasil isso é normal demais ouvir isso. O importante é competir, o importante é você participar, o importante é você estar enturmadinho lá com os colegas. O importante é você fazer e fazer bem feito. O importante de verdade é você ser o melhor naquilo que você faz. O importante de verdade é, se você assumir um ministério na igreja, você ter o melhor ministério da história dessa igreja. Nunca ninguém fez um ministério como esse, pois eu vou fazer com a graça de Deus. Eu quero honrar o talento que Deus colocou sobre as minhas mãos. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, olha, a graça de Deus não foi inútil para com a minha vida. Eu trabalhei, o apóstolo Paulo dizendo, eu trabalhei mais do que todos eles. Ó a mentalidade desses homens. Mas nós temos uma mentalidade diferente. Nós temos uma mentalidade do quê? É para dar o dízimo? O meu dízimo é R$100. Eu vou dar 80. Vou dar 80, vou dar 50 esse mês. Mas o dízimo é 100. Eu vou dar 30 esse mês. Por quê? Porque nós, não é só no dízimo, é na vida. A gente sempre nivela por baixo. A gente sempre vai fazendo o mínimo. Só que os verdadeiros cristãos, ao longo da história, nunca deram o dízimo. O que é o dízimo? É a 10ª parte da sua renda. Cristão, ele não dá 10%, ele não consegue dar 10% de dízimo. Você falar de dízimo para um cristão, ele dá risada de você. Um cristão, ele dá 12%, ele dá 15%, ele dá 20%, ele dá o tempo, ele dá a saúde, ele dá a energia, ele faz um monte de coisas que o dinheiro não é capaz de contabilizar. Dízimo é conversa para pessoas medíocres. Medíocre, o cidadão dá o dízimo chorando, é mediocridade. Cristão de verdade, ele dá muito mais do que o dízimo. Irmãos, essa responsabilidade nós precisamos ter, nós precisamos entender o espírito de excelência do Evangelho. O Evangelho é excelente, e Deus quer levantar nessa igreja pessoas excelentes. O meu ministério é de crianças, mas vai ser excelente. O melhor ministério que já teve na história dessa presbiteriana de Piracicaba. O meu ministério é o louvor. Olha, vai ser excelente. Meu ministério é recepção. Eu cuido ali da recepção. Vai ser excelente. Vai ser o melhor. Na minha família, alguém pode pensar, na minha família, nunca teve um homem de oração. Meu pai não era homem de oração, meu avô não era homem de oração. Não importa, eu vou ser um homem de oração. A minha mãe
Nunca vi a minha mãe com um livro na mão. A minha avó falava que se lê a Bíblia demais fica doido. Não importa, eu vou ser uma mulher que ama a palavra de Deus. Eu quero ser excelente. Eu quero ser excelente. Eu quero pegar 2 talentos e transformar esses 2 talentos em 4. Eu quero pegar 5 talentos, eu quero transformar esses 5 talentos em 10. Eu quero ser excelente. Eu quero fazer o melhor. Eu quero fazer o melhor. Fazer o melhor para Deus. O verso 19 está mostrando que vai chegar um tempo em que o Senhor vai vir para prestar contas com os seus servos. Meus irmãos, nós precisamos ficar atentos ao tempo que Deus está nos dando. Ele está dando hoje para nós, 2020. Tem gente, irmãos, que morreu na véspera de 2020, cristãos. Tem gente que morreu agora em janeiro, que não vai poder desfrutar desse 2020. Deus está dando para você a oportunidade de desfrutar de 2020. Faça alguma coisa com essa oportunidade. Se vira, faça alguma coisa com a oportunidade que Deus está te dando. Seja excelente. Faça mais. Não se nivele por baixo. Não seja aquele cristão que diz assim, o importante é competir. Não, o importante é fazer o melhor. O importante é fazer com excelência. Porque, irmãos, no verso 30, nós entendemos que o tempo acaba. Verso 30 diz assim, o Senhor dizendo, aquele servo que só teve 1 talento, e ele pegou esse 1 talento que ele tinha, e ele foi preguiçoso, enterrou o talento dele. Então o Senhor agora vai dizer para esse servo, no verso 30, e lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Algumas pessoas falam, será que o inferno existe? Aqui é Jesus dando uma explicação bem clara de que ele existe sim. Aí alguns podem questionar, nossa, mas tudo isso só porque o cara não trabalhou muito bem? Tudo isso só porque o cara foi preguiçoso? Tudo isso só porque ele não foi dedicado com os ministérios que Deus deu? Tudo isso só porque a pessoa realmente não arregaçou as mangas e foi? Pois é, foi para o inferno porque foi negligente e preguiçoso. É o que Jesus está dizendo para aquela turma de pessoas que se achavam salvas. Todo mundo muito confiante. Eu acho que Jesus dá uma olhada na cara daqueles homens e daquelas mulheres na época, e ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou contar uma parábola para esse povo. E ele mostra aqui claramente que o tempo acaba, e aí é definitivo. Então precisamos estar atentos. Lancem fora o servo inútil, palavra pesada de Jesus. Você tem um talento, é para você trabalhar, não trabalhou, não está fazendo, está encostado, está parado, está sendo preguiçoso, negligente. Jesus diz, é inútil para o meu reino, não quero um soldado desse no meu exército. No meu exército eu quero homens que tenham vontade, no meu exército eu quero pessoas que tenham vontade de fazer, de vencer, de conquistar, de expandir. É Jesus dizendo. E hoje, irmãos, pouco é falado sobre esse texto nas igrejas. Pouquíssimo. O que é dito? Irmão, está difícil as coisas? Ore a Deus, ore a Deus. Sim, irmão, ore a Deus. Mas analisa a sua vida que provavelmente você está errando em alguma coisa. Por isso que você está tendo tanto problema assim. Todo ano você tem o mesmo problema. Você precisa abrir o olho, parar de cometer os mesmos erros sempre. Atividade, não passividade. Porque o tempo, como diz o grande poeta Cazuza, o tempo não para. O tempo passa e quando você vê,
você perdeu a oportunidade de servir a Deus com excelência. E para terminar, o verso maravilhoso desse texto, o verso 21 e o verso 23, preste atenção no que diz esses dois versos. O Senhor respondeu ao servo que teve 5 talentos, trabalhou e ganhou mais 5. O Senhor disse assim: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Para o servo que tinha 2 talentos, trabalhou e ganhou mais 2. O Senhor disse, lá no verso 23, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Irmãos, o verdadeiro cristão salvo, eleito por Deus, ele tem um espírito de servo, ele tem vontade de trabalhar, ele tem vontade de fazer, ele tem vontade de realizar alguma coisa, e ele não fica só na mente, só na teoria, ele coloca a mão na massa e ele faz. É a graça de Deus trabalhando nos cristãos. Muito bem, servo bom e fiel. Muito bom, servo bom e fiel. O que Jesus está mostrando aqui? Ele está mostrando que tem coisas que se a gente colocar no coração para fazer, vai dar certo. Tem coisas que se a gente colocar no coração para fazer, já deu certo. Já é vitória sua. Você já ganhou, você já conquistou, porque você não é servo de Satanás, mas você é servo do Deus vivo. E isso faz toda a diferença. Muito bom, servo bom e fiel. Vai dar certo. Isso que nós precisamos entender, esse projeto que você tem, esse sonho que você tem, você vai chegar lá, você vai alcançar, você vai conseguir, você vai realizar. Tenha fé, irmãos, tenha fé e faça, tenha fé e realize, tenha fé e se mova, não seja daqueles que só falam, não seja daqueles que colocam desculpa, não seja daqueles que reclamam, nossa, mas porque a minha agenda está lotada, é porque eu estou muito endividado e eu não tenho cabeça para isso. Não coloque desculpa em nada, simplesmente confie em Deus e faça, cuide das coisas de Deus e Ele cuidará das suas coisas. É isso que Jesus está nos ensinando nessa parábola, e não tem privilégio maior do que um dia nós puder, no dia que a gente puder ouvir de Deus, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, porque tudo que a gente fizer para Jesus, vai ser pouco, por mais que a gente se canse, que a gente se rale, que a gente se estresse, vai ser pouco, mas Ele sempre vai reconhecer isso, e Ele vai dizer, muito bom, servo bom e fiel, excelente trabalho, excelente vida que você escolheu ter. Porque, irmãos, não podemos aceitar para a nossa vida como cristão, uma vida de passividade, contemplação. Você é crente? Eu sou. O que você faz? Nada, eu só contemplo, eu só olho, eu só observo. Saiba de uma coisa, Jesus dirá a você, servo inútil. Não é o pastor, porque eu, na verdade, nem tenho coragem de falar isso para ninguém. Eu, na verdade, se eu falar, eu já saio correndo, meio de apanhar. Mas é Deus. E ouvir isso de Deus
é de doer o coração. Às vezes ouvi isso de uma mãe quando fala isso para um filho, ou um patrão quando fala para o funcionário, fala assim: você é um inútil. Um marido ou uma esposa que fala isso para o parceiro: você é um inútil. Já dá um peso. Agora ouvi de Deus: servo inútil. Eu não quero ouvir isso, e eu tenho certeza que você também não quer ouvir isso. O que nós queremos ouvir é: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Vamos fazer uma oração? Se coloque em pé.